O que mais me chama atenção no mundo do MMA é como que às vezes você vê um cara provocar. É igual rinha de rap, né? Os caras se provocando ali, batalha de rap. Os caras mandam uma quente, aí você pensa assim, nossa, não vai ter resposta. Quando de repente o cara tem respostas. E o trash talk é uma coisa muito absurda. O futebol já tá uma coisa meio de amigos, não tá mais podendo falar mais tanta coisa, mas no basquete e no MMA, eu sempre ando com camisa de basquete, a briga é sempre intensa. E dessa vez, Islam Makhachev respondeu Michael Chandler. Eu quero ver com vocês aqui, fazer uma análise aqui muito breve, mas antes eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações e bora! Meu nome é Davi, esse é o canal Passando na Guarda, um canal que é focado e pautado em trazer as melhores notícias e histórias e análises para vocês que gostam de MMA. Para quem não tá ligado, no dia de ontem eu trouxe o Giro de Notícias número 45, onde o título diz assim: Chandler detona Islam Makhachev antes do UFC 280 contra Charles Oliveira. E ele, basicamente, vocês podem dar uma olhadinha lá no que ele fala lá. Ele fala sobre o hype do Islam Makhachev, fala que ele não merece aquilo que ele tá vivendo ali no UFC 280, lutou contra quem, aquela coisa toda. E de fato, muitas pessoas fizeram coro com ele. Eu dei uma olhada, por mais que a notícia seja recente, muitos canais repercutiram. Eu sempre tô olhando todos os canais, eu vi vários canais concordando com aquilo que eu falei, que de fato mesmo o Michael Chandler tem razão no que ele fala. Muita gente fazendo barulho quanto a isso, e a gente pensou, beleza, então é isso aí, pronto, acabou. Quando de repente, Islam Makhachev solta isso aqui. Ele manda no Twitter dele aqui, o Twitter oficial dele, dizendo assim, hahaha, suas únicas 2 vitórias contra o Dan Hooker, com quem veio de derrota. Tony Ferguson com 5 derrotas consecutivas, já tá na fila para poder sair. Por favor, fecha a boca e continua na fila aí aguardando a sua vez. Islam Makhachev deu uma resposta bem dura para o Michael Chandler, que estava ali dizendo que ele poderia ser o próximo. E caramba, eu gostaria de fazer uma análise com vocês aqui. Pois, abrindo o cartel do Dan Hooker, o Michael Chandler diz que ele fez uma luta contra o Dan Hooker, que travou uma guerra, né, contra o Dustin Poirier por decisão, que foi no UFC ESPN Poirier vs Hooker, que aconteceu no dia 27/6/2020. A luta terminou já com seus 5 rounds de pura trocação e foi uma guerra. O Dan Hooker ele vem de uma sequência muito boa, que ele tinha vencido James Viking no UFC ESPN dos Anjos vs Edwards, que aconteceu dia 20 de julho de 2019, no primeiro round. Ele nocauteou ele, depois ele venceu por decisão unânime o Al Iaquinta no UFC 243, Robert Whittaker vs Israel Adesanya, que aconteceu no dia 5 de outubro de 2019. Depois ele venceu Paul Felder por decisão dividida no UFC Fight Night 168, Felder vs Hooker, que aconteceu no dia 23/2/2020. Até a luta que foi bem complicada para ele, que foi contra o Dustin Poirier, onde ele perdeu, né, no UFC ESPN Poirier vs Hooker, que aconteceu no dia 27/6/2020. Depois disso, ele ganhou mais uma derrota pro Michael Chandler, né, que é a luta que ele tá falando, que é no UFC 257, Poirier vs McGregor 2, que aconteceu no dia 23 de janeiro de 2021, onde ele perdeu o primeiro round com um socaço. Foi aquela luta que eu falei, que ele ficou dando uma de Bob andando, né? E depois disso, ele venceu Nasrat Haqparast por decisão unânime no UFC 266, Volkanovski vs Ortega, que aconteceu no dia 25 de setembro de 2021, no terceiro round. E depois disso, foi quando ele pegou o Islam Makhachev, que ele perdeu por Aikimura no UFC Blachowicz vs Teixeira, que foi o UFC 267, que aconteceu no dia 30/10/2021. Ou seja, num período de 9 meses e 7 dias, o cenário já mudou muito na visão do Michael Chandler. Sendo que na visão do Islam Makhachev não mudou. Sendo que os dois não percebem uma coisa: o Dan Hooker não foi lutadora para nenhum dos dois. Dan Hooker, ele é um cara que ele tem alergia a wrestlers, ele não tem uma boa defesa de queda, o negócio dele é sair pra trocação, ele não aceitou trocar com o Michael Chandler, não aceitou encurtar e não aceitou ir pro chão. Contra o Islam Makhachev não deu tempo de nada, simplesmente ele agarrou o cara, foi pro chão e deu Aikimura e pum, acabou a luta.
E então o que acontece? O Islam Makhachev, ele deu uma resposta pro Michael Chandler meio para poder consolidar a posição dele dentro do ranking, né, como desafiante, pois na visão dele ele se credencia para poder disputar o cinturão. E eu consigo fazer a interpretação de que ele está querendo dizer pro Chandler, tipo assim, está querendo fazer barulho com o meu nome pra você ser o próximo, sendo que continua na fila, irmão. Continua na fila, só que ele não fala em que posição na fila ele tá. Pois tem o Volkanovski na frente dele, ou atrás. Volkanovski ele quer subir para poder pegar o campeão. Ou o Charles, ou o Islam. Apesar que eu acho que contra nenhum dos dois ele tem chance não, mas tudo bem. Tem o Volkanovski na sua frente. Tem o Poirier, que se você não passar também tá na sua frente. Tem o Charles e tem o eu. Certamente os dois estão ali na frente ali. E se o Charles perde, o Charles faz uma, perde o cinturão e consegue. Se o Makhachev perde, ele faz uma ou duas e pega o cinturão e consegue. Então ele falou assim, cara, aguarda a sua vez. Você não é isso tudo, você pegou o Tony Ferguson vindo de derrota. Tony Ferguson, ele já colocou já 5 derrotas seguidas para o Justin Gaethje no UFC 249. O Tony Ferguson perdeu para o Charles do Bronx no UFC 256, que foi a luta entre Moreno e Davidson Figueiredo 1. Ele perdeu para o Beneil Dariush, que foi no UFC 262, quando o Charles do Bronx pegou o cinturão, contra o próprio Michael Chandler. Depois disso, ele perdeu para o próprio Michael Chandler no UFC 274, Oliveira vs Gaethje, só luta grande, hein? E depois ele perdeu agora para o Nate Diaz, e foi uma coisa muito... até interessante, pois eu trouxe no dia de ontem um vídeo do Rafael dos Anjos falando que o Tony Ferguson, ele, além de levar muita pancada na cabeça, ele tá ficando alucinado, ainda tem problema de usar drogas. Eu não sabia que ele usava drogas, né? Mas, enfim, fazer o que, né? Eu só acho uma coisa acima de qualquer coisa. Se o Islam Makhachev perder, ele vai entender que o pior do Brasil é o brasileiro, porque a fábrica de memes já tá quase pronta. O Twitter dele é muito fácil de achar, o Instagram dele é muito fácil de achar, o Khabib também. Os brasileiros vão empurrar ele ao máximo possível, colocando muitos memes e zoando ele pra caramba. E eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo aqui. Quem tá certo? O Islam Makhachev ou o Michael Chandler? Os dois ali botaram suas questões e tudo mais. Interessante que mais ninguém se meteu, porque quer ver o que os dois querem arrumar. Lembrando que no UFC 281, na luta principal entre Israel Adesanya e Alex Pereira Potan, antes nós teremos Michael Chandler versus Dustin Poirier, né? Então aí vamos saber quem pode ser o possível próximo desafiante do campeão, que será definido no UFC 280, antes que entre Charles do Bronx versus Islam Makhachev. Lembrando que eu sempre faço vídeo de análise e palpites, então fiquem ligados, pois na semana da luta eu vou fazer um vídeo dizendo quem são meus palpites para poder vencer as lutas, beleza? Meu nome é Davi, esse é o canal Passando a Guarda. Se considere a fazer parte desse grupo aqui que está crescendo cada vez mais, se inscrevendo. Eu vou deixar aqui na tela aqui outros vídeos que eu gostaria que você assistisse. Muito obrigado por tudo, valeu e ó, eu fui.